Olá a todos, vamos ao nosso último vídeo do semestre, um vídeo que será uma revisão de tudo que nós estudamos desde petição inicial até sentença, né, pontuando o que é mais relevante e possível que caia na sua prova da ordem. Recapitulando o que nós estudamos nesse semestre, né, no sexto período do curso de Direito, nós estudamos o processo de conhecimento, né, pelo seu procedimento comum, né, que são esses atos desde a petição inicial até a sentença ou a coisa julgada, se não houver recurso. Vimos logo na primeira aula que o processo de conhecimento, que busca resolver uma crise de certeza, ele se divide em procedimento comum e procedimentos especiais, e que nós, nesse semestre, nós estudamos o procedimento comum. E futuramente vocês estudarão alguns procedimentos especiais e também os processos de execução. Delimitado que estudaríamos o procedimento comum, iniciamos o estudo da petição inicial, que é a chave que abre a porta para o judiciário, né? E começamos vendo os requisitos do artigo 319, que é uma verdadeira receita de bolo, um passo a passo do que deve conter na petição inicial, a indicação do juiz, a indicação e qualificação das partes, a causa de pedir, o pedido, o valor da causa, as provas e a opção pela audiência de mediação ou não. Vimos que o pedido ele deve ser certo e ele deve ser determinado. Deve se esclarecer o que você quer e o quanto você quer, cabendo três hipóteses a alegação de um pedido genérico na petição inicial, lá nas hipóteses do artigo 324. E também observamos que, ainda que não seja pedido, o juiz deve conceder na sentença juros, correção monetária, honorários, custas e prestações que venham a se vencer. Neste slide, nós tratamos da possibilidade de alteração da causa de pedir e da alteração do pedido da petição inicial, né, até que momento isso pode acontecer, e vimos que, antes da citação do réu, é possível alterar a petição inicial tranquilamente através de uma petição de emenda. Já após a citação do réu, haverá necessidade do seu consentimento, de que o réu consinta que houve um acréscimo ou uma alteração da causa de pedir ou do pedido da inicial. Contudo, essa alteração com a anuência do réu ela só vai poder acontecer até a decisão de saneamento, porque após o saneamento do processo, né, fixação dos pontos controvertidos, não é mais possível alterar a petição inicial e também aí a contestação. Em continuação, nós estudamos o indeferimento da petição inicial, né, suas causas, quando a petição for inépcia, quando a parte for ilegítima, quando faltar interesse ou quando faltar informações do advogado. Um artigo 330 ele tem uma grande relação com o artigo 485. Sugiro que faça essa acumulação entre esses artigos e tratamos também do processamento, que diz que, havendo indeferimento, cabe apelação, cabe juízo de retratação, o réu é chamado para contrarrazoar e, se o tribunal reformar, o processo segue para a fase de contestação do réu. Não sendo o caso de indeferimento da petição inicial, o juiz fará a análise se não é o caso de julgar improcedente liminarmente o pedido, né? E ele poderá fazer isso quando não for necessário a fase probatória no processo, porque as provas trazidas na inicial são suficientes, e quando esse requerimento, esse pedido já foi julgado nos tribunais superiores e o entendimento é de que aquele pedido é improcedente, né? Dessa forma, o juiz encerra o processo logo no início, sem a citação do réu, sendo cabível também esse encerramento quando for caso de prescrição e decadência.
Da mesma forma, que é o indeferimento da petição inicial, caberá recurso, o réu será chamado no processo, né, citado para contrarrazoar o recurso, e também cabe juízo de retratação 5 dias após a apelação do autor do processo. Não havendo indeferimento da inicial, não sendo caso de julgamento de improcedência liminar, o juiz marcará a audiência e citará o réu. E na audiência, o que é relevante que vocês saibam é que ela é absolutamente confidencial, para que as partes ficam mais livres para negociar. As partes têm o direito de ser comunicado com uma antecedência de 30 dias, devendo o réu ser citado. A audiência tem que ser marcada com 30 dias de antecedência e o réu tem que ser comunicado com 20 dias úteis de antecedência. A audiência poderá não acontecer quando as partes não quiserem ou quando não for possível uma matéria que tenha possibilidade de ser feito um acordo. O não comparecimento gera multa, isso tem caído muito na prova da ordem, né, uma multa de 2% do valor da causa que será revertida em favor da União, né, ou do Estado, não da parte. E a audiência, as partes devem estar acompanhadas por advogado, é obrigatória a presença do advogado. Mas as partes, se não quiserem comparecer, elas podem mandar alguém no lugar delas com procuração com poderes específicos para transigir, que é fazer acordo. Não sendo possível o acordo na audiência de mediação, a parte ré já sai dessa audiência com o prazo para contestar, né? Tanto é o que diz o inciso 1, que o prazo da contestação, o prazo de 15 dias, inicia da audiência de conciliação. Ou no inciso 2, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência que o réu fizer, né? Naqueles casos em que o autor, na inicial, informa que não quer a audiência de mediação, e aí o réu, 10 dias antes da audiência, também informa que não quer essa audiência, né, através de uma petição. Então, o início do prazo para contestar, neste caso, vai começar desse protocolo, né, do protocolo dessa petição, informando que não tem interesse. Também falamos do princípio da eventualidade, né, de que o réu tem que falar, né, fazer todas as suas alegações no momento da contestação, não poderá fazer depois, e que ele tem o ônus de impugnar tudo que foi trazido na inicial, porque o que não foi impugnado é considerado verdadeiro. Aqui foi traçada uma distinção, né, entre a defesa processual e a defesa de mérito, que virão na contestação. A contestação ela vai tratar dessas duas questões. Inicialmente, ela vai tratar de uma eventual defesa preliminar, um ataque às questões processuais, às formalidades do processo, e depois vai tratar, assim, da defesa de mérito, né, diretamente ou indiretamente. Se for diretamente, ela vai impugnar os fatos, vai negar os fatos que foram trazidos, vai negar ou a existência desses fatos, ou vai negar as consequências jurídicas desse fato. Ou não vai negar os fatos, mas vai trazer fatos novos que modifiquem aquela situação inicial trazida na petição inicial. Junto com o estudo da contestação, fizemos a análise da reconvenção, que é o contra-ataque que deve vir dentro da própria peça de contestação e no seu mesmo prazo, né, é o contra-ataque, na verdade, uma demanda que poderia vir separadamente, ela vem de uma vez na defesa do réu, né, desde que haja conexão entre o que está sendo tratado no processo e o que virá a ser tratado nessa reconvenção, sendo que o autor do processo, que vai ser réu na reconvenção, ele vai ser comunicado, que ele tem que contestar a reconvenção, ele vai ser comunicado pelo seu advogado. A ação e reconvenção são julgadas juntos na sentença e a desistência da ação principal não impede o prosseguimento da reconvenção. Trazida a petição inicial, trazida a contestação, dado a oportunidade do autor replicar a contestação, o juiz receberá o processo no seu gabinete para um novo momento do processo, que é a fase de julgamento conforme o estado do processo, em que ele poderá tomar 3 caminhos.
ou ele vai extinguir o processo, acolhendo alguma preliminar de contestação, ou alegando de ofício algum vício formal do processo, então ele encerra sem análise do mérito, não sendo possível, o juiz vai tentar fazer um julgamento antecipado do mérito, do artigo 355, também muito relevante esse para o juiz, que ele poderá julgar o feito de uma vez, né, neste momento, desde que não haja necessidade de produzir mais provas naquele processo, porque tudo que veio com a inicial, com a contestação e com a réplica já é suficiente para a análise do mérito. Então, ele faz o julgamento do mérito nesses casos, ou também quando o réu for revel. Não sendo o caso de julgar antecipadamente, ele fará o saneamento do processo, que é aquele despacho em que ele organiza o processo, delimitando quais são as questões mais importantes, delimitando quem deverá produzir qual prova, quem terá o ônus da prova, e também designará, se necessário, a audiência de instrução e julgamento, que nós já veremos. Após o despacho saneador, inicia-se a fase do processo chamada de fase de produção de provas. E, antes de entrarmos especificamente na análise dos meios de prova, nós vimos questões em relação à teoria geral das provas. E o principal, sem dúvidas, é o estudo do ônus probatório, né? Quem tem o ônus de provar os fatos, as alegações. E o CPC diz que o autor tem que provar os fatos constitutivos do seu direito, na inicial, cabendo ao réu a prova do réu cabe quanto à existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Significa que se o réu, o autor, entrar, ele tem que provar. Se ele não provar, ele perde. Agora, se o autor entrar e provar, o réu vai ter que trazer algum fato que modifique aquela situação do autor. Lembrando também que há uma possibilidade da distribuição dinâmica desse ônus da prova, que o juiz poderá, no caso concreto, fundamentadamente, inverter essa regra de ônus, de modo que o autor poderá o autor entrar com a ação e não ter que provar suas alegações, e sim o réu que vai ter que provar que o autor não está com a verdade. A inversão do ônus da prova é muito comum em direito do consumidor. Ainda em teoria geral das provas, tratamos das hipóteses de dispensabilidade de prova. Nós vimos que apenas fatos precisam ser provados, direito não precisa ser provado, porque o juiz conhece a lei, a não ser que se trate de um direito municipal, estadual, consuetudinário ou um direito internacional. Aí você terá que fazer prova no processo. Fora isso, apenas fatos precisam ser provados, mas também não são todos os fatos. O artigo 374 informa que os fatos notórios não precisam ser provados, os fatos confessados pela parte contrária não precisam ser provados, os fatos incontroversos, que foram fatos não impugnados, também não precisam ser provados, e fatos cuja há uma presunção legal de veracidade também não precisam ser provados. É possível a utilização de máximas de experiência, que são noções gerais da vida que todo juiz, como um homem médio, possui e que não precisam ser explicadas ou requeridas no processo, que o juiz vai considerá-las, se assim entender. Após essas noções iniciais sobre a prova, iniciamos o estudo dos meios de prova, ou as provas em espécie, e que são essas 8 trazidas no slide. Eu sublinhei talvez as 3 mais importantes: a ata notarial, o depoimento pessoal, das partes, e a prova testemunhal. Esses dois últimos, o depoimento e a prova testemunhal, eles acontecem dentro da audiência de instrução. Então, portanto, são atos muito cobrados na prova da OAB, exigido muito do ofício do advogado. Mas, claro, a prova pericial também é muito importante, é necessário conhecer todas essas. Mas se eu direcionasse o estudo, eu sugeria esses 3 meios de prova, que são os mais importantes. Tratamos também de um instituto muito interessante do novo CPC,
que é a possibilidade da produção antecipada da prova, também chamada de ação autônoma de produção probatória, ou ação autônoma de produção de provas. É um nome até mais correto. Significa que o código autoriza que qualquer interessado possa entrar com uma ação apenas para que algum meio de prova seja produzido, né? E nessa ação, a prova será produzida e o juiz não vai se pronunciar, não vai emitir um parecer ou opinião sobre aquele meio de prova. Simplesmente a prova será produzida e o que vai ser feito com ela, aí a parte que requereu é que vai saber. É um processo interessante porque ele é um processo mais barato do que se você entrar com a ação principal e ele tem hipóteses de cabimento bem amplas, né? Não, o inciso 1 trata da hipótese de urgência, quando por exemplo, a testemunha for morrer, e aí você vai conseguir ouvi-la antes disso. Mas, né, é a única hipótese que exige urgência, porque as outras duas não exigem urgência. Isso que é muito interessante. Basta que você tenha interesse em buscar uma solução consensual, então você quer a produção de uma prova para ver se vale a pena fazer um acordo, ou no inciso 3, a mera dúvida jurídica, né? Você não tem certeza do seu direito e você quer lastro probatório. Você produz a prova antecipada, vê se realmente era o que você esperava, e aí sim decide se vai entrar com a ação principal, pedindo indenização, pedindo o que for. Na audiência de instrução e julgamento, o juiz vai ouvir as partes, ouvir as testemunhas, vai, vai autorizar a sustentação final, né, os memoriais orais na audiência e vai proferir a sentença, né? Ou, se não for o caso de proferir a sentença dentro da audiência, ele vai proferir a sentença em 15, após a apresentação dos memoriais escritos pelas partes. E no tema da sentença, o que eu separei aqui foi a sentença terminativa, que é aquela sentença que não analisa o mérito, o processo é encerrado apenas por uma questão processual, que era um vício que não foi resolvido, e também da sentença definitiva. Essa sim é o que o advogado tem interesse, né? Uma sentença que põe um ponto final, ele dá a procedência do pedido ou a improcedência do pedido, impossibilitando posterior rediscussão. Tema que vem sendo muito objeto de palestras é o artigo 488, que diz que o juiz deve preferencialmente julgar o mérito, né, por um ponto final, ao invés de ele encerrar o processo por um vício, se for possível, ele encerra o processo com o mérito para que não haja a possibilidade de rediscussão. Por fim, tratamos da coisa julgada, e eu separei aqui o ponto mais relevante do estudo, que são os limites da coisa julgada, né? Os seus limites objetivos, subjetivos e também quem diz limites temporais, que nem tratamos, mas também posso falar. Pode que existem alguns livros que falam desses três limites. O objetivo está relacionada ao que faz coisa julgada, né? Qual parte da sentença? A gente viu que a sentença ela, obrigatoriamente tem que ter o relatório, a fundamentação e o dispositivo. E o CPC diz que o que faz coisa julgada é o dispositivo, cujos motivos e a versão dada aos fatos na fundamentação não se torna indiscutível em outros processos. Apenas o que ficou definido no dispositivo, né, aquele julgo procedente para condenar a pagar ou condenar a entregar, isso não poderá ser rediscutido novamente. O artigo 503 trata da questão prejudicial ao mérito, que interfere na análise do mérito principal, então que por isso o juiz vai ter que analisar antes da análise do mérito. Mas essa questão prejudicial ela só fará coisa julgada se houver um efetivo contraditório no processo sobre essa questão e a parte ré não tenha sido revel e o juiz seja competente para também resolver dessa questão.
Já o aspecto subjetivo diz respeito a quem é atingido pela sentença, quem é atingido são as partes e os seus sucessores e o legitimado ordinário. E os limites temporais da sentença se referem ao fato de que a sentença, a coisa julgada, ela perdura enquanto durar aquela realidade social, política, econômica, cultural daquele lugar que ela foi proferida, daquele local e aquele tempo que ela foi proferida. Mudando essas circunstâncias em que ela foi proferida, esse limite temporal ela vai poder ser modificada. Falamos muito sobre a possibilidade de relativização da coisa julgada através da rescisória, da querela nullitatis, também é um tema bastante relevante sobre coisa julgada. Então, esses foram os pontos mais importantes que eu julgo para análise para uma prova da ordem, né, e também para a própria prática da advocacia. Sugiro também essas duas referências, né, o livro que usamos nesse semestre como referência para todas as nossas aulas foi o curso didático de processo civil do Eupídio Donizete, né, trata muito bem de todas essas matérias que nós estudamos aqui. E também o livro do Marinoni, do Luiz Guilherme Marinoni, com o Daniel Mitidiero, é um livro mais robusto, mas que nessa parte de coisa julgada não tem como não ser referido. Então, um abraço a todos, me coloco sempre à disposição de vocês em caso de dúvidas, ou caso também de erros aí nos vídeos, qualquer defeito, peço que me avisem e já de antemão peço desculpa por qualquer erro ou impropriedade dita nesse semestre. Um abraço a todos e foi uma honra poder ter estudado com vocês. Um abraço.